E se o maior choque da sua vida acontecesse justamente no lugar mais comum, na hora mais improvável? Ele entrou no restaurante confiante, acostumado a ser reconhecido pelo sucesso, pelo dinheiro, pelo status. Era mais um dia normal, até que seus olhos cruzaram com um rosto que ele jamais imaginou ver ali. Atrás do uniforme simples, carregando bandejas pesadas, estava sua ex-esposa, grávida, trabalhando como garçonete. E, naquele instante, tudo o que ele construiu começou a perder o brilho. O passado voltou com força. As decisões que ele achou que tinha enterrado, as palavras que nunca foram ditas, as escolhas que pareceram certas quando o dinheiro falava mais alto. Para ela, cada passo entre as mesas carregava não só o peso da gravidez, mas também o peso de uma vida que desmoronou longe dos holofotes. Julgada por olhares alheios, invisível para quase todos, forte por necessidade. Histórias emocionantes como essa não são sobre riqueza ou pobreza. São sobre orgulho, abandono, consequências e humanidade. O tipo de história que faz a gente refletir sobre quem somos quando o passado nos encara sem pedir permissão. Enquanto os clientes conversavam distraídos, algo silencioso acontecia entre aqueles dois olhares. Um silêncio carregado de dor, surpresa e perguntas sem resposta. E o que ele sentiu, naquele momento, foi apenas o começo de uma reação que ninguém naquele restaurante estava preparado para presenciar. Antes de continuar essa história, eu preciso te pedir algo. Simples, mas muito importante. Se esse começo já mexeu com você, se esse reencontro inesperado te fez lembrar de decisões, perdas ou recomeços, deixa o like agora. Isso ajuda esse vídeo a alcançar mais pessoas que talvez estejam vivendo algo parecido e precisem ouvir essa história hoje. E me conta aqui nos comentários. Você já encontrou alguém do seu passado em um momento que te virou por dentro? Às vezes, escrever isso aqui é mais do que um comentário. É um desabafo. E pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ler. Se você acredita em histórias reais, cheias de emoção, reviravoltas e lições de vida, se inscreve no canal. Aqui, cada vídeo é feito para tocar, provocar reflexão e lembrar que nossas escolhas sempre nos encontram, cedo ou tarde. Agora presta atenção, porque o que aconteceu em seguida, naquele restaurante, transformou um simples reencontro em uma cena que chocou a todos que estavam ali. Ele ficou parado por alguns segundos, como se o corpo estivesse ali, mas a mente tivesse voltado anos no tempo. O som do restaurante continuava, risadas baixas, talheres, pedidos, mas, para ele, tudo virou um ruído distante. Ver a ex-esposa grávida, usando um uniforme simples, equilibrando o peso do ventre e das bandejas, foi um choque que nenhum sucesso empresarial tinha preparado. Aquela mulher fazia parte de um passado que ele acreditava ter encerrado com decisões frias e silenciosas, justificadas pelo dinheiro e pela pressa de vencer. Ela demorou a reconhecê-lo. Estava concentrada no trabalho, no cuidado para não errar, na necessidade de manter o emprego. Quando finalmente levantou os olhos e o viu, houve um breve instante de confusão, seguido por um endurecimento discreto do rosto. Não houve sorriso, nem raiva explícita. Apenas aquele olhar de quem aprendeu a sobreviver sem esperar nada. Histórias emocionantes ganham força exatamente nesses encontros que reabrem feridas que nunca cicatrizaram por completo. O milionário desviou o olhar por um momento, sentindo um peso estranho no peito. A riqueza, que sempre lhe deu controle, agora não servia para nada. Ele percebeu os olhares ao redor, os julgamentos silenciosos, e entendeu que ela carregava aquilo todos os dias. Não era só a gravidez. Era a queda social, a luta invisível, a dignidade sendo testada a cada mesa atendida. E ali, naquele reencontro inesperado, algo começou a se mover dentro dele, algo que não permitiria que aquela noite seguisse como mais uma qualquer. Ela respirou fundo e seguiu, trabalhando,
como se aquele reencontro não tivesse acabado de atravessar o chão sob seus pés. Passou por outras mesas, anotou pedidos, entregou pratos, mas o corpo denunciava o esforço extra. A gravidez já estava avançada, e cada passo parecia exigir mais do que deveria. Ainda assim, não havia reclamação, só resistência, só a força silenciosa de quem aprendeu a engolir dores antigas para continuar em pé. O milionário a observava à distância, agora com atenção quase dolorosa. Não era curiosidade, era confronto. Cada gesto dela trazia lembranças que ele tentou apagar com contratos, viagens e cifras. Ele se lembrava da mulher confiante que ela já fora, dos planos interrompidos, das discussões que terminaram sem despedida justa. E ali estava ela, enfrentando o mundo sozinha, carregando uma vida no ventre, enquanto ele seguiu em frente, como se algumas escolhas não deixassem marcas profundas. Quando ela se aproximou da mesa dele, o ar ficou mais denso. A voz dela saiu profissional, controlada, neutra demais para quem dividiu uma vida inteira. Perguntou o pedido sem encará-lo nos olhos. Ele percebeu o esforço. Havia ali uma linha invisível entre passado e presente, e ela fazia de tudo para não cruzá-la. Para ela, aquele não era um reencontro emocional. Era apenas mais um cliente. Pelo menos era isso que tentava acreditar. Ele respondeu de forma curta, sentindo um aperto inesperado. Pela primeira vez, o poder não estava em suas mãos. A situação expunha algo que nenhum dinheiro compra: responsabilidade emocional. E enquanto ela se afastava levando o pedido, ele ficou com a sensação incômoda de que aquela história, que ele julgava encerrada, estava apenas começando a cobrar seu verdadeiro preço. Assim que ela se afastou, os olhares ao redor começaram a pesar. Não de forma explícita, mas daquele jeito comum, quase automático, com que as pessoas observam o que não entendem por completo. Alguns clientes perceberam a gravidez, outros notaram o cansaço. Alguns juntaram tudo isso ao uniforme simples e formaram conclusões silenciosas. Poucos sabiam da história real, mas quase todos se sentiram no direito de julgar. E ela já estava acostumada com isso. O milionário sentiu esse clima no ar. Pela primeira vez, ele não estava do lado confortável de quem observa de cima. Agora, via a cena com outros olhos. Percebeu como ela se tornava invisível para uns e alvo de comentários abafados para outros. Cada cochicho parecia atingir mais do que deveria, porque trazia consigo uma culpa antiga. Ele reconheceu aquele julgamento social como algo que, de certa forma, também tinha ajudado a construir quando escolheu ir embora, sem olhar para trás. Ela voltou à mesa de um casal e ouviu uma reclamação trivial, algo pequeno, mas falado com impaciência. Pediu desculpas, mesmo não tendo errado. Endireitou os ombros, respirou fundo e seguiu. Aquela era a sua realidade agora. Engolir o orgulho para manter a dignidade. E isso dizia mais sobre força do que qualquer cargo ou conta bancária. Do outro lado, ele apertou os dedos contra a mesa. A imagem dela, sendo tratada como inferior, não combinava com as memórias que carregava. Havia algo profundamente errado naquela situação, e ele sentia isso crescer por dentro. Não era só tristeza, nem só choque. Era a sensação incômoda de estar vendo, finalmente, as consequências reais de decisões que antes pareciam distantes. E enquanto ela seguia trabalhando, suportando olhares e julgamentos que não merecia, ele começou a entender que aquele encontro não tinha acontecido por acaso e que ignorar tudo aquilo outra vez não seria tão simples quanto antes. Ele observava cada movimento dela com uma atenção que beirava o desconforto. Não porque quisesse expô-la, mas porque, pela primeira vez, enxergava tudo o que antes tinha preferido não ver. O esforço para sorrir aos clientes, a forma como apoiava discretamente a mão na mesa ao sentir o peso da barriga, a maneira cuidadosa de se abaixar para não chamar atenção. Aquilo não era fraqueza, era resistência diária, e essa percepção começou a quebrar algo dentro dele.
O restaurante, que antes parecia apenas um cenário comum, agora se transformava em um tribunal silencioso. Ninguém dizia nada em voz alta, mas as expressões entregavam tudo. Havia quem olhasse com pena, quem olhasse com desprezo, quem simplesmente fingisse que ela não existia. Ele percebeu que, para o mundo, ela era só mais uma garçonete grávida. Mas para ele, naquele instante, ela se tornava o espelho de decisões que ele nunca teve coragem de enfrentar. Quando ela passou novamente perto da mesa dele, algo quase aconteceu. Um impulso, uma vontade de falar, de chamar pelo nome, de quebrar aquela barreira de silêncio. Mas ele conteve. Havia medo ali. Medo de ser rejeitado, de ouvir verdades que não queria escutar, de perceber que talvez fosse tarde demais para certas desculpas. O poder que sempre dominou reuniões e negócios agora se encolhia diante de uma simples conversa. Ela, por sua vez, sentiu a presença dele mesmo sem olhar. Existe uma sensibilidade que nasce da dor repetida. Algo dizia que aquele homem, sentado ali, carregava mais do que surpresa no olhar. Mas ela seguiu em frente, focada em sobreviver àquele turno. Ainda assim, o ar entre eles parecia carregado, como se algo estivesse prestes a romper o silêncio de forma inevitável. E foi exatamente nesse clima tenso, entre a vontade de falar e o medo de agir, que o milionário tomou uma decisão interna. Uma decisão que começava a desenhar uma reação totalmente fora do esperado. Ele chamou a garçonete com um gesto discreto, o suficiente para não atrair olhares curiosos. Quando ela se aproximou, manteve a voz baixa, quase contida. Não perguntou sobre a gravidez, não tocou no passado, não usou o nome dela. Pediu apenas um café. Simples, quase banal. Mas o jeito como disse carregava uma tensão que ela percebeu na hora. Havia algo fora do lugar naquele pedido comum demais. Ela anotou, assentiu com a cabeça e se afastou. Mas o coração batia mais rápido. Aquele homem não parecia um cliente comum. Havia ali um conflito silencioso, uma tentativa de controle que não combinava com a situação. Do lugar onde estava, ele a observou ir até o balcão, trocar poucas palavras com outra funcionária e apoiar o corpo por um instante, como se precisasse recuperar o fôlego. Aquilo atingiu ele de um jeito inesperado. Quando o café chegou, ele agradeceu sem sorrir. Não tocou na xícara de imediato. Ficou olhando para o vapor subir, como se estivesse comprando tempo. A imagem dela grávida, trabalhando sem parar, misturava-se à lembrança de promessas que nunca cumpriu e de escolhas feitas, pensando apenas em si mesmo. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu vergonha, uma sensação que o dinheiro nunca conseguiu apagar. Do outro lado do salão, ela sentiu o peso daquele olhar de novo. Não era julgamento, nem desprezo. Era algo mais confuso, mais profundo. E sem saber exatamente por quê, teve a impressão de que aquele simples pedido de café era só o começo de algo que mudaria o rumo daquela noite de forma irreversível. Ela voltou ao balcão, tentando manter a postura firme, mas a respiração estava diferente. Não era apenas cansaço físico. Era como se o passado tivesse encontrado uma brecha para voltar sem pedir licença. Enquanto preparava o café, suas mãos tremiam levemente, algo que quase nunca acontecia. Ela já tinha aprendido a lidar com clientes difíceis, com humilhações sutis, com a solidão de carregar tudo sozinha. O que ela não esperava era reencontrar justamente ali a origem de tantas quedas. Agora em silêncio, observando. O milionário, por sua vez, sentiu um conflito crescer por dentro. Cada minuto aumentava a sensação de que não podia simplesmente pagar a conta e ir embora. Não dessa vez. A gravidez era um lembrete vivo, impossível de ignorar. Ele se perguntou, talvez pela primeira vez com honestidade, se alguma vez tinha pensado nas consequências reais do abandono. Não nos
papéis, nem nos acordos frios, mas na vida concreta que seguia sem ele. Quando ela se aproximou novamente para servir o café, os olhos se encontraram por um breve segundo. Não houve palavras, mas houve reconhecimento. Um reconhecimento pesado, doloroso. Ela percebeu algo diferente naquele olhar. Não arrogância, não indiferença. Havia desconforto, culpa. E isso a desestabilizou mais do que qualquer desprezo teria feito, porque desprezo ela já conhecia. Aquilo não. O café foi colocado sobre a mesa com cuidado. Ele agradeceu novamente, mas dessa vez a voz falhou levemente. Um detalhe pequeno, quase imperceptível, mas suficiente para quebrar a imagem de controle absoluto que sempre o acompanhou. Ela se afastou, sentindo que aquela noite estava escapando do roteiro comum, e ele ficou ali, encarando a xícara, entendendo que o silêncio já não bastava. Alguma coisa precisava acontecer, e ambos sabiam disso, mesmo sem admitir em voz alta. Ele respirou fundo e levantou a mão outra vez. Não para chamar atenção, mas como quem pede permissão para quebrar um acordo invisível. Quando ela se aproximou, ele falou algo que não estava ensaiado, nem calculado. Perguntou se poderiam conversar depois do turno. Nada de explicações longas, nada de justificativas. Apenas isso. Um pedido simples, mas carregado de tudo o que tinha sido evitado por anos. Ela ficou parada por um segundo a mais do que o normal. O rosto endureceu levemente, como se aquela frase tivesse tocado um ponto sensível demais. Não respondeu de imediato. Olhou para o salão, para as mesas ainda cheias, para o relógio preso na parede. A realidade sempre vinha antes. Disse que não sabia. A voz saiu firme, mas não fria. Era a voz de quem aprendeu a se proteger antes de se permitir sentir qualquer coisa. Ele assentiu, aceitando mais do que uma recusa, aceitando o direito dela de não lhe dever nada. Ainda assim, algo nele não se acomodou. Ele sabia que precisava fazer mais do que pedir uma conversa. Precisava agir. E esse pensamento começou a mudar completamente sua postura. O homem que sempre resolveu tudo com dinheiro, agora percebia que ali, dinheiro não compraria perdão, nem apagaria o passado com facilidade. Ela voltou ao trabalho, mas a cabeça já não estava no mesmo lugar. A gravidez parecia mais pesada, não no corpo, mas na memória. Aquele pedido abriu uma porta que ela mantinha trancada por necessidade, não por escolha. E o simples fato de ele estar ali, reconhecendo silenciosamente a própria falha, bagunçava um equilíbrio frágil que ela levou anos para construir. Enquanto isso, ele observava o movimento do restaurante com um novo olhar. Já não via apenas pessoas, mas histórias. Já não pensava apenas em sair dali. Algo estava sendo preparado, amadurecendo dentro dele. Um gesto, uma decisão, uma reação que não seria pequena nem discreta e que estava prestes a surpreender não só ela, mas todos ao redor. Ele pediu a conta, mas não da forma apressada de quem quer encerrar a noite. Esperou que ela viesse novamente, observando o cuidado com que caminhava entre as mesas, a maneira como escondia o cansaço atrás de um profissionalismo impecável. Quando a comanda chegou, ele olhou rapidamente os números, mas aquilo era o de menos. A verdadeira conta daquela noite não estava impressa em papel algum. Antes que ela se afastasse, ele fez algo que ninguém esperava. Levantou-se. Não com pressa nem com arrogância, mas com uma firmeza silenciosa que naturalmente atraiu a atenção de algumas mesas próximas. Chamou-a pelo nome pela primeira vez desde que entrou. O som daquele nome, depois de tanto tempo, ecoou diferente no ar. Ela congelou por um instante. O salão inteiro pareceu sentir. Ele falou baixo, mas claro. Disse que sabia que não tinha o direito de pedir nada. Admitiu, sem rodeios, que tinha falhado como marido, como homem, como presença. Não era um discurso bonito. Era desconfortável, cru, real. As palavras não vinham carregadas de justificativas, apenas
de reconhecimento. E isso causou um impacto imediato. Algumas pessoas pararam de comer. Outras fingiram não ouvir, mas escutavam. Ela sentiu o rosto esquentar. Parte dela queria sair dali imediatamente. Outra parte, cansada de carregar tudo sozinha, queria ouvir. Pela primeira vez, ele não tentava se proteger atrás do sucesso. Estava exposto, vulnerável. E aquela imagem quebrava completamente a expectativa de todos que o viam apenas como um homem rico sentado à mesa. O clima no restaurante mudou. O julgamento deu lugar ao silêncio atento. Algo grande estava em movimento, algo que não poderia mais ser controlado nem ignorado. Ela não respondeu na hora. O silêncio que se formou foi pesado, denso, quase palpável. Não era constrangimento, era processamento. Anos de dor, de noites em claro, de decisões tomadas sozinha passaram pelo rosto dela em poucos segundos. O restaurante inteiro parecia suspenso naquele instante, como se todos intuíssem que algo irreversível estava prestes a acontecer. E então ela falou com a voz baixa, mas firme o suficiente para não tremer. Disse que não precisava de desculpas públicas para sobreviver. Que o que doeu de verdade não foi a separação, mas o abandono emocional, o sumiço nos momentos difíceis, o silêncio quando ela mais precisou. Cada palavra era direta, sem raiva, sem gritos, verdade pura. E aquilo atingiu ele com mais força do que qualquer acusação, porque não havia exagero, apenas fatos. Ele ouviu tudo sem interromper. Não tentou se defender, não tentou corrigir a narrativa. E ao perceber que aquela não era uma conversa sobre reconciliação, mas sobre responsabilidade, fez algo que ninguém ali esperava de um milionário acostumado a controlar resultados. Ele concordou, reconheceu, assumiu, disse que não podia mudar o passado, mas podia escolher o que faria a partir dali. O gerente se aproximou, visivelmente nervoso, sem entender o que estava acontecendo. Alguns clientes olhavam sem disfarçar. A atmosfera tinha deixado de ser apenas pessoal. Agora era coletiva. O milionário, então, se virou levemente, como se estivesse pronto para transformar palavras em ação. Não era um gesto impensado, nem caridade. Era uma consequência. E naquele momento ficou claro que a vida dela estava prestes a mudar não por pena, mas por algo muito mais raro, reconhecimento real, exposto diante de todos com efeitos que ainda estavam para se revelar. Ele respirou fundo, como quem aceita que não existe mais volta. Diante do gerente e dos olhares atentos, deixou claro que aquela mulher não era apenas uma funcionária qualquer. Falou da força dela, da dignidade com que enfrentou tudo sozinha, da coragem de seguir em frente mesmo quando foi deixada para trás. Mas, diferente do que muitos esperavam, não fez promessas grandiosas, nem tentou comprar redenção. Apenas assumiu responsabilidade. O gesto que veio em seguida não foi espetáculo, foi consequência. Ele garantiu o apoio real, estabilidade, segurança para que ela pudesse atravessar a gravidez sem carregar sozinha o peso que nunca deveria ter sido apenas dela. Não como favor, mas como dever. E isso mudou completamente o clima do lugar. O julgamento silencioso deu espaço a algo raro, respeito. As pessoas começaram a enxergar não apenas a garçonete grávida, mas a mulher forte que sustentava a própria história. Ela ouviu tudo com os olhos marejados, não por alívio imediato, mas porque pela primeira vez sentiu que não precisava provar nada a ninguém. O passado não foi apagado, nem romantizado, mas algo essencial foi restaurado ali, a verdade, e com ela a possibilidade de um futuro menos pesado. Enquanto ele saía do restaurante em silêncio, sem aplausos, ficou claro que aquela reação não chocou a todos pelo dinheiro ou pelo status, mas porque revelou algo muito mais desconfortável. Cedo ou tarde, nossas escolhas nos alcançam. E quando isso acontece, não é o poder que define quem somos, é a coragem de assumir, reparar
e mudar. Se você chegou até aqui, é porque essa história tocou em algo aí dentro. Talvez tenha lembrado de uma dor que você nunca contou para ninguém, ou de uma fase da vida em que precisou ser forte quando ninguém estava olhando. E é exatamente por isso que esse canal existe. Se essa história te fez sentir algo de verdade, se inscreva agora no canal. Aqui, cada vídeo é feito para tocar o coração, provocar reflexão e lembrar que ainda existe humanidade, mesmo nos momentos mais difíceis. Agora eu quero te pedir algo simples, mas poderoso. Comente "Eu mereço" se você acredita que ninguém deve carregar a dor sozinho. Ou escreva "Chega de silêncio" se essa mensagem falou diretamente com você. Seu comentário ajuda esse vídeo a alcançar pessoas que precisam ouvir isso hoje. E, se essa história te prendeu até o fim, deixa o like. Não é só um clique. É um sinal para o YouTube de que esse tipo de conteúdo precisa continuar sendo mostrado. E antes de sair, não vá embora ainda. O próximo vídeo que está aparecendo na tela agora traz outra história real, intensa e transformadora, daquelas que começam simples, mas mudam tudo no final. Te vejo lá.